Bem, estamos aqui reunidos para conversar e debater sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Certamente, o público aqui presente não viveu esse período. Eu tinha em torno de 5 anos de idade e vim aqui trazer um depoimento para vocês na situação de familiar de desaparecido político. Esse processo de 50 anos foi um processo longo que ainda estamos vivendo de resgate da história, de tudo que aconteceu durante a repressão no Brasil, que terminou por volta de 1980, com o início da abertura e ainda com alguns respaldos de muita repressão durante 5 anos, até 1987, por aí. O Brasil ainda sofreu muito nos seus bastidores as pressões militares para poder desenvolver sua história e recuperar a sociedade dita democrática, né? Todos os movimentos que a gente viveu, como Diretas Já, foram conquistas que vieram para nós hoje vivermos um Brasil melhor em cima da luta desses jovens e dessas pessoas que, como meu irmão João Carlos, deram a vida deles para a gente poder viver uma experiência de uma sociedade mais aberta e mais democrática. Então, acho muito rico o debate e parabenizo a iniciativa dos professores e acho que o ambiente universitário tem obrigação de discutir a história do seu país e trazer à tona as questões que ainda temos para descobrir, que é a nossa luta dos familiares, né? Estamos há muitos anos já nisso, e também ver onde houve acerto, onde houve erro, para a gente não repetir. Porque o presente está acontecendo, mas o futuro a gente pode cuidar, a gente pode planejar, a gente pode estar atento e o passado a gente já conhece. Então, eu vejo muito o papel da gente, da sociedade de hoje, como o grande lutador do resgate dessa história. E eu, especialmente como familiar de desaparecido, tenho uma missão, como todos os outros meus amigos da Comissão de Familiares, que nós temos uma Comissão Nacional de Familiares de Desaparecidos Políticos. Então, todos nós temos a missão de resgatar com dignidade a história do nosso familiar, que deu a vida, que foi torturado, que morreu, outros ficaram doentes, estão aí até hoje. Tem pessoas que prejudicaram suas carreiras profissionais, suas vidas pessoais, tiveram que trocar de país, fugir daqui, foram expulsos de universidades, professores expurgados de universidades. Então, foi um cenário muito bruto para a sociedade, esse do golpe, em que vocês, a juventude de hoje, não tem essa noção. No momento em que nós hoje temos uma internet, um Facebook, um Twitter, em que a gente pode falar da Presidente da República, fazer caricatura, conversar sobre todos os assuntos, ter acesso à mídia internacional, coisa que nós não tínhamos, A censura não nos deixava ler determinados jornais, não tinha internet, então as coisas não chegavam no Brasil. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, que nossa família é gaúcha. Então, assim, lá a gente não tinha acesso a esse material de esquerda, não chegava, a gente não tinha notícias, Então, vivíamos muito fechados. E com a repressão, mais ainda, porque não podia se reunir em grupo para debater, dificilmente nas casas se faziam reuniões nesse período, porque tinham controles que as pessoas não podiam andar em grupo. Então, tudo que foi feito por essas pessoas, os movimentos de esquerda, foi muito clandestino. E foi tudo de alto risco, por isso morreram tantas pessoas e por isso eles são tidos como as pessoas que fizeram o movimento por trás dos panos, fazer as coisas acontecerem até tudo vir à tona e explodir, e inclusive algum deles morrerem, mas enfim, fizeram um movimento de abertura de democracia, que eu acho que isso é o que mais vale. Para nós como familiares, fica a dor. Fica a saudade, não é fácil a gente ficar expondo a dor da gente a cada fala dessas, eu estou aqui conversando com vocês tranquilamente, mas sempre me incomoda, sempre me machuca a minha ferida, mas vejo isso como um papel nosso e cada vez que eu preciso falar desse assunto, para mim é uma missão, é um compromisso. O João Carlos é um menino de uma família simples, nós somos 7 filhos, nascemos em São Leopoldo, que é uma região da colônia alemã. Ele foi criado num ambiente de igreja, era coroinha, meus pais eram líderes da comunidade que a gente vivia, então uma família normal, muito tranquila. Todos nós estudamos em colégios de freira, de irmãos, enfim, fizemos faculdade. E João Carlos escolheu estudar medicina. Então aí já se caracteriza um perfil dele, uma natureza, uma vocação dele para cuidar do próximo. Nossa família foi muito embasada com esses valores de fazer o bem ao próximo, de humanitarismo. Nossos pais tinham isso, eram pessoas muito simples e nos ensinaram isso. Então João Carlos vem desse meio. E eu acho importante colocar para vocês
que o João Carlos é um desses jovens que vocês estão vendo nos filmes de hoje, que estão aparecendo nos livros, que apareceram nos cartazes de desaparecidos políticos, mas muitas vezes são vistos como marginais, como pessoas que não tinham conhecimento, como pessoas que estavam à margem da sociedade, mas não eram. Eram jovens, todos praticamente tinham estudado curso superior, especialmente os da guerrilha do Araguaia, que foi onde meu irmão participou. Meu irmão é o único médico que foi morto durante a ditadura militar, que consta no livro Brasil Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo Arns, então acho que é uma fonte bem oficial. E é uma pessoa que foi formada para trabalhar, para ser um profissional, ele era muito inteligente, era um cara, já tinha uma liderança também na nossa comunidade e tinha tudo para ser um grande médico hoje, um dono de um hospital ou um grande pesquisador, que ele sempre foi, mas ele optou. Então, nesse sentido, a gente respeita a opção dessa ideologia, nós não podemos julgar essas pessoas, né? Nós não vivemos aquele tempo, nosso sonho de hoje é diferente do sonho que eles tinham de liberdade na época deles, então nós não podemos julgar. Eu acho assim que o nosso papel é apenas resgatar essa história, resgatar a dignidade deles, que eu acho que foi jogada no limbo, né, pelo Exército, porque não abrem os arquivos para nos contar o que aconteceu. Então nós familiares somos muito assim negligenciados nesse processo, porque sempre somos os últimos a saber e ainda continuamos lutando para que tenhamos pequenas e poucas informações. O Brasil hoje vive um movimento muito grande e acho que bastante estimulado e impulsionado pela presidente Dilma, que tem na sua história também esse componente de ter sido presa política, e ela tem nos ajudado e principalmente o Brasil teve que se mexer enquanto União, porque nós entramos com um processo na Corte Interamericana de Justiça, os familiares da guerrilha do Araguaia, e nós ganhamos uma sentença muito importante, que foi uma conquista grande, que obriga o Brasil a abrir seus arquivos, a localizar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia e pedir desculpas nacionalmente, de uma forma simbólica, que todo o país saiba desse pronunciamento, né? Desse sentimento de que a União se sente, carrega essa culpa e pede desculpas ao povo brasileiro. Por quê? Porque perdeu sua liderança. Hoje nós temos a Dilma, nós podíamos ter 100 Dilmas, né? 100 líderes aí trabalhando pelo nosso país, nós poderíamos estar numa situação melhor se essas pessoas estivessem aqui, eu tenho certeza. Mas a gente perdeu e eram todos líderes. Então, assim, isso foi um vácuo que ficou na sociedade, na história, que a gente vai recuperar, eu acho que daqui uns 50 anos, talvez. Vai demorar, né? Então, assim, a nossa preocupação maior é contar essas histórias e dizer de onde esses jovens vieram. Certa vez, quando eu fui à região do Araguaia, na primeira vez, em 1991, a primeira vez que eu fui com uma expedição da Anistia Internacional, já procurando pelos corpos, ainda sem apoio da União, né, porque nós começamos a ter apoio da União em 1996. E aí um jornalista da Isto É, Senhor, na época, a revista, chegou para mim e me disse: seu pai era marxista? Aí aquilo me assustou, me chocou, porque jamais na minha família alguém falou em Marx, e nem sei se o meu pai tinha lido Marx, acho que não. Aí eu percebi, assim, como um jornalista da região de São Paulo, do centro do país, enxergava aquele jovem que tinha ido para a guerrilha, né? Que ele tinha nascido num berço de esquerda, que ele tinha tido esses ensinamentos dentro da sua casa, e não foi assim o processo. Talvez de outros jovens tenham sido, mas a maioria se envolveu na ambientação daquele momento político, né? Que era uma coisa que não era do Brasil, era uma coisa da América Latina inteira, era uma coisa do mundo inteiro, né? Então, assim, isso também afetou o Brasil. Então, um processo mundial que aconteceu, de várias revoluções, várias manifestações e buscas, por quê? Pela liberdade de expressão, né? Para que as pessoas pudessem fazer suas músicas, como Caetano, como Chico, que tiveram que ser exilados, né? A gente perdeu um grupo artístico muito forte, grandes intelectuais que alguns fugiram do Brasil e outros foram exilados mesmo. Então, assim, essa cultura, esse caldo cultural, como hoje tem pessoas que classificam, a gente perdeu ele, ficou um vácuo, né? Ele ficou escondido. E hoje até ele começa a aparecer, a gente começa a resgatar vídeos que foram feitos na época, filmes que não foram produzidos porque a censura não deixou, poemas, livros de escritores daquela época que não foram publicados, porque tudo era controlado,
né? Inclusive os jornais tinham um espaço que eles, se tivesse alguma notícia, alguma letra de música que eles fossem publicar, alguma notícia que tivesse a ver com algum movimento, alguma coisa que detonasse alguma coisa de esquerda, a censura cortava. Então todos os jornais já tinham alguma coisa, um anúncio, alguma coisa pronta para botar naquele espaço, porque o negócio era em cima da hora, senão eles fechavam o jornal. Então assim, foram anos de muita pressão em que a gente tinha medo de caminhar, porque não sabia onde estava pisando, né? E uma família como a nossa, que um dos irmãos mais velhos, que é o caso do João Carlos, se envolve numa luta dessas, meus pais tiveram muito cuidado com o restante dos irmãos. Ou seja, ninguém mais aqui em casa lê literatura que possa ser de esquerda, ninguém mais é do Grêmio Estudantil, cuidado com quem vocês vão mandar e não se fala nesse assunto. Então, uma das coisas que hoje, depois de 50 anos, a gente vem debatendo, tem psicanalistas discutindo, eu inclusive fiz parte de uma pesquisa de uma professora da URGS, lá do Rio Grande do Sul, sobre essa questão do impacto na sociedade e nas famílias dessas perdas, desses desaparecimentos, né? Porque cada um sente de um jeito, né? As escolas sentiram de um jeito, as famílias sentiram de outro, os grupos sociais de outro, e cada um guardou para si essa angústia, essa dor. A minha família, o João Carlos saiu de casa em 66, até 69 ele mandou cartas e depois ele não escreveu mais. Nós não sabíamos onde ele estava. As cartas vinham da Argentina, do Chile, sempre muito curtas e pequenas, com poucas explicações, dizendo que estava bem. Mas nós perdemos o contato com ele e nós só viemos a saber da morte dele em 1980, quando começou a abertura, e ele morreu em 1972. Certo? Ele já fez mais de 40 anos de morte, vai fazer em setembro agora 42. Então, assim, é uma história, né? E nós ficamos esses anos todos com essa angústia, com essa interrogação. Cadê essa pessoa? Onde é que ele está? Ele estava morto e nós não sabíamos. Então, a gente teve que viver essa morte 8 anos depois. Quando eu começo a me envolver na luta, tenho uma prima que me ajuda, que é mais velha, eu ainda era mais jovem e tal, começo a participar de grupos em São Paulo, porque a nossa cidade estava deslocada do eixo central dessas discussões, que era o Rio e São Paulo. Comecei a frequentar São Paulo, me aproximei da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, que Dom Paulo Evaristo Arnes era o nosso, digamos, protetor, que era quem nos dava segurança, e por eles a gente era ligado à Anistia Internacional. Então aí eu começo a conhecer essas pessoas, sempre com muito medo, né? E sempre me sentindo assim, uma pessoa que está entrando no novo sem saber o que vai dar, né? Eu era muito jovem, mas eu encontrei pessoas maravilhosas, mais velhas, mães de desaparecidos, que estavam na luta lá em São Paulo e que me acolheram e que foram abrindo caminho comigo, e eu estou nessa luta, claro, até hoje, e tenho maior orgulho da vida do meu irmão, de tudo que ele fez. Ele é um cara que deixou marcas belíssimas como profissional médico na região do Araguaia, que ele viveu por 2 anos. E a gente chega lá, tem não só meu irmão, mas todos os guerrilheiros que eram chamados como paulistas pelo pessoal da região. Tem sempre uma criança com o nome deles em homenagem, tem uma escola com o nome deles, que hoje a sociedade já consegue fazer essa reverência a eles. Então eu fui recentemente, em 2012, a Porto Franco, onde o meu irmão morou, tem um hospital com o nome dele, tem um complexo esportivo enorme que foi nomeado agora com ele. Eu recebi um título de cidadão também pós-mortem dele, para ele, e o Centro de Cultura tem o nome dele. Então uma cidade pequena, muito bonita por sinal, que é Porto Franco, no Maranhão, está permeada pela história do meu irmão, que é um gaúcho que viveu 2 anos lá. Então veja a importância de uma pessoa dessas numa comunidade assim, que estava lá abandonada, né? Naquelas estradas da Amazônia, sem acesso à cultura nem nada. Então esse pessoal dessa geração fez muito isso também, de descentralizar o Brasil, né? Eu acredito que a saída para o Araguaia, que era uma região praticamente fechada, que nem depois se abriu a Transamazônica, exatamente porque começou a acontecer esses movimentos políticos, e essas histórias, eu até indico, estão muito bem contadas no livro Mata, que é de Leonêncio Nossa, que ele se baseou nos arquivos de Curió e conta todas as histórias dos movimentos de esquerda que ocorreram naquela região ali, na Serra Pelada e outros arredores ali do Araguaia. Então, assim, a ideia desse grupo do PCdoB era ir para lá conscientizar esses camponeses que eles eram cidadãos, que eles também tinham direito à educação, a remédio, saúde, médico, que eles não tinham. Então eles começaram fazendo esse trabalho de base com um objetivo, claro, de futuramente conquistar um grupo grande e tentar fazer realmente uma revolução que mudasse, que o Brasil pudesse viver um ambiente mais igualitário, né, e justo.
E, infelizmente, tudo acabou desse jeito e praticamente todos os participantes desse grupo morreram. E nós estamos até hoje procurando os restos mortais dessas pessoas e com um grupo já institucional hoje, devido a essa sentença da Corte Interamericana, a União criou um grupo de pesquisa que chama Grupo de Trabalho do Araguaia e que vai lá com peritos da União, peritos convidados de universidades, com geólogos e um grupo multidisciplinar, e inclusive a gente acompanha, eu já fui várias vezes também, no cemitério da cidadezinha, onde ocorreu mais perto a guerrilha, e nos arredores, tem um grupo que fica conversando com os moradores e tentando recuperar a história que foi perdida, porque teve um período muito longo, de 30 anos, que não podia se falar, que as pessoas não queriam falar, porque elas tinham muito medo. Então nós familiares é que íamos lá. Então cada familiar conhecia uma pessoa. Então eu tenho vários depoimentos gravados, a minha amiga tem outros, cada um tem. Então hoje, para a gente compilar tudo isso e criar uma história única, é difícil. E esse papel está sendo feito pelas comissões de verdade e de justiça, pela comissão de anistia, que é ligada à Secretaria Especial de Direitos Humanos, que faz um trabalho belíssimo, inclusive atingindo outras pessoas e não só os nossos familiares, como, por exemplo, os camponeses da região do Araguaia, que foram barbaramente torturados para poder entregar onde as pessoas estavam no meio da mata, porque o exército não conhecia a mata, chegou lá com 4, 5 mil militares, também jovenzinhos que não conheciam nada, então eles tinham que usar os camponeses. Então aí muita gente foi morta e muita gente foi muito torturada, foi uma coisa assim, uma barbárie que fizeram lá. Essa gente está muito marcada por isso. E a Comissão da Anistia tenta recuperar isso no momento em que vai lá ouvi-los e pega o dossiê de todos e o governo definiu uma indenização para alguns camponeses. Então já receberam, inclusive o pedido de desculpa da Comissão de Anistia, que é liderada pelo Dr. Paulo Abraão, que é um trabalho muito bonito, que é um dos trabalhos que eu mais acredito nesse processo todo. E hoje, então, nós estamos vivendo essa questão de rememorar o golpe para que não aconteça mais isso. Para que os jovens entendam que a liberdade que existe hoje, ela foi conquistada a duras penas, né? Que eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho essa história na minha vida, que eu não vou tirar nunca. Né? Eu trabalho aqui na Católica, eu sou publicitária, sou marqueteira, trabalho com educação também, mas assim, isso sempre permeou minha vida e é uma missão que eu carrego como os outros familiares. E nós não vamos desistir. Né? Nós já perdemos algumas pessoas na luta, nós temos aí o filme da Zuzu Angel, que foi uma mãe assassinada pelo exército porque estava procurando pelo seu filho desaparecido, então assim, um absurdo, né? É reincidir num erro, mas a gente nunca vai desistir, a gente vai sempre lutar. E acho que apesar de termos passado 50 anos já dessa história do golpe, a gente ainda tem esses resquícios muito na nossa sociedade. E nós, enquanto sociedade, precisamos cobrar dos nossos políticos, de quem tem a força legal, né, e executiva desse país, de que eles não deixem esse assunto morrer, de que eles colaborem para que a gente resgate essa história, coloque nos livros, que seja tema de vestibular, que seja pauta de debate, que possa estar num filme com toda a claridade que nós precisamos desse assunto, que esteja colocado ali, porque até hoje isso ainda não foi feito, embora muitas coisas tenham acontecido, mas elas ainda rolam, circulam no ambiente intelectual ou artístico, né? Se tu vai no meio universitário, até porque foi muito inibido isso também, no tempo da ditadura, né? As universidades mudaram o perfil, por exemplo, onde eu trabalhava, onde eu estudava, que eu era estudante lá no Sul, a universidade era pequena, tinha um prédio antigo. Na época da ditadura, eles mandaram a fazer campos grandes, espalhados, prédios frios, sem ambientes de convivências, para quê? Para as pessoas não conversarem, não se encontrarem, ir na aula e ir para casa, porque eram nos meios universitários que surgiam as lideranças. Então nós vivemos muitos anos assim. Hoje, com um novo conceito, já começa a se recuperar novamente do movimento estudantil, mas se vocês perceberem é uma coisa ainda muito tímida, né? Que até os partidos políticos, por muitas vezes, acabam estimulando, porque acham que é necessário gerar essas novas lideranças, porque a gente teve um vazio. Então, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês também nos ajudem, não deixando que esse assunto seja esquecido, e que nos ajudem a cobrar essa história, a abertura dos arquivos, que a gente tem direito de conhecer. Todos os países da América Latina estão mais evoluídos nessa conquista do que nós, a Argentina, o Chile, que foi uma das piores ditaduras, e o Brasil, que é um país grande,
não consegue se organizar e não consegue trazer um resultado unificado, uma resposta para que a gente possa, pelo menos pôr um ponto final que seria um mínimo, que é um sepultamento de uma pessoa da família da gente, que é o mínimo, né? O resto vem no entorno. Mas assim, eu acho que depende muito de nós, enquanto sociedade, enquanto professores, enquanto estudantes, enquanto cidadãos, estarmos atentos para que não aconteça mais isso e que a gente tenha sempre coragem, que é muito importante, de poder perguntar por essas coisas e cobrar dos nossos políticos. Eu faço esse apelo a vocês. É isso.